Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início aos trabalhos desta tarde, último dia da nossa 8ª edição das Jornadas de Debate sobre Contencioso Tributário da ABAT. Eu gostaria de chamar a doutora Thalita Félix Pimenta Félix. Doutora Thalita Félix Pimenta é mestre e doutora, ex-conselheira de 3 entes federados, membro da equipe do processo tributário do CNJ e secretária executiva da CAI para a reforma tributária. E também, doutora Thalita é a nossa presidente do novo Comitê Especial de Reforma Tributária. Nesse momento também vamos chamar doutor Halley Henares Neto, Dr. Halley Henares Neto, que é presidente da ABAT, sócio-diretor da Henares Advogados Associados e conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Passamos agora a palavra à doutora Thalita. Boa tarde. Declaro aberto o penúltimo painel da 8ª Jornadas de Direito Tributário da ABAT. Meu presidente, professor Halley Henares, presidente da ABAT, sócio-diretor da Henares Advogados e conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio. É uma imensa honra, uma grande felicidade. Halley, muito obrigada pelo convite, presidir esse comitê em tempos... É um tempo ímpar para todos nós, não? É um tempo ímpar. Nunca vivenciamos, todos nós aqui em nossa história, uma reforma tão grandiosa. E, pela primeira vez na vida, nós podemos participar de uma maneira única da construção das regras do jogo. Então, todo esse trabalho que a academia jurídica tem feito, sem sombra de dúvida, foi fundamental para nós chegarmos à maturidade dos textos que hoje são discutidos. Halley, essa jornada agora, ela chegou no momento muito propício, né, de toda essa discussão. Eu gostaria de convidar meus 2 professores e amigos que já estão aqui presentes, o professor Eduardo Pérez Salucci e o doutor Breno Vasconcelos. Nós daremos início a esse painel com a fala do professor Eduardo Pérez Salucci, que é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela PUC São Paulo, presidente do MDA, colunista do Valor Econômico, membro do NEF, Núcleo de Estudos Fiscais, do Centro de Cidadania Fiscal. Foi um dos responsáveis, vem há longo período, já desde 2017, trabalha no CECIF, na construção, na elaboração desse texto da PEC 45, e durante esse período na Fundação Getúlio Vargas, né, Eduardo, vocês, inclusive, tinham uma disciplina eletiva para trabalhar a reforma tributária, e é um debatedor muito, tecnicamente, muito isento, o que é um presente para todos nós. É um presente para a sociedade brasileira, os seus textos, as suas opiniões, e é uma grande alegria poder aprender com você continuamente. Professor Eduardo Pérez Salucci, é um prazer tê-lo aqui. Por gentileza, a palavra é sua. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a ABAT
na pessoa do Dr. Halley pelo convite, pelo evento. Evento importantíssimo, principalmente no momento em que ele ocorreu, né? Não sei se foi uma coincidência ou não, mas na semana da divulgação do relatório do Senado, a gente tem a oportunidade de debater isso com amigos e professores tão ilustres, realmente é um privilégio. Quero cumprimentar a presidente da mesa, a professora Thalita, minha amiga, uma professora de primeiríssima linha e que também está à frente aí com um trabalho incansável na reformulação do nosso sistema, inclusive no processo tributário especialmente, né? Acompanhou lá ativamente também no Senado, na CAE, enfim, está ombreando conosco aí. Por fim, o professor Breno Vasconcelos, que na verdade dispensa apresentações, né? O Breno é um grande estudioso do assunto, professor também, e que se dedica aí com um trabalho de pesquisa excepcional e que, de fato, produz um grande impacto nos debates, um grande impacto na definição das diretrizes escolhidas por quem está à frente desse trabalho de reforma tributária. O tema que a mim foi delegado diz respeito à aprovação da reforma tributária e à interação dela com o processo administrativo, né, ou com o processo tributário. Dizem que entre o céu e o inferno tem o purgatório, né? Então, eu não sei se nós estamos indo do inferno para o céu ou do céu para o inferno. Eu sei que nós estamos no purgatório, né? E dizem também que mesmo no céu você tem vários níveis, né? Você tem o nível dedicado àquelas pessoas altamente espiritualizadas, você tem um segundo estágio, aqueles cristãos comuns, e aquele estágio dos cristãos não muito fiéis, né? Eu, particularmente, me encontro nessa terceira categoria. Mas estamos aí diante de um momento histórico. E eu queria começar a falar das aflições do que enfrentaremos, falando um pouquinho de um romance no qual um trabalhador bancário, falei isso em outro congresso, um trabalhador bancário é acordado uma certa manhã por 2 agentes da polícia, dizendo que ele estaria preso, sem contudo lhe dizer as razões pelas quais estaria sendo preso, tampouco quem o acusava, sendo conduzido à delegacia, e tampouco tendo condições de descobrir as acusações que lhe pesavam e tampouco saber quem lhe acusava. E o romance todo se desenrola com uma sucessão de eventos no qual esse cidadão, trabalhador, honesto, no relacionamento no trabalho, com seus clientes no banco, luta bravamente para tentar descobrir o que contra ele pesava. Busca ajuda de amigos, busca ajuda de advogados que vão ao fórum e se deparam com aquelas pilhas intermináveis de processos desorganizados, funcionários públicos mal educados, que não lhe davam a mínima atenção, não encontravam o seu processo. E ele percorre todo o livro em busca de saber o que contra ele ocorria, quem lhe acusava, né? Personagens improváveis, aqueles corredores de fórum escuros, prostitutas no meio, gente de toda a sorte, assim, personagens realmente muito bem escolhidos pelo autor do romance, até que, para resumir, ele chega ao fórum sem saber qual era o tribunal onde o processo ocorria. Chega no tribunal, por coincidência, era o dia que estava julgando o processo dele, mas ele chega atrasado, né? E tampouco lhe dizem o que estava acontecendo. Ou seja, é uma agrura tremenda. E, para abreviar, ao final ele acaba sendo conduzido por 2 agentes e acaba sendo morto com uma facada, dando a induzir, isso não está no livro, mas isso é a interpretação, que ele mesmo pediu para que fizessem isso, para acabar com todo o sofrimento, proferindo a última palavra, que é assim que acaba a obra, como um cão. E esse é o tratamento que ele sofreu em todo esse percurso. Esse é o livro O Processo, de Franz Kafka. Com as devidas ressalvas, eu comparo isso às agruras que nós, advogados, contribuintes, atores deste jogo da justiça, sofremos no dia a dia.
processos em que, por vezes, a acusação não é clara, processos em que a ampla defesa é cerceada. No judiciário, eu consigo juntar provas, inclusive em fase de recurso no tribunal. No processo administrativo, às vezes, um dia a prova juntada extemporaneamente, ela sequer é conhecida, por mais que traga elementos ali da inexistência daquela acusação. Processos que não terminam, né? Quem tem clientes aqui com 70, 80 anos de idade, enxergam nele a pessoa do Sr. Joseph K., que é o personagem da obra. Não vou sobreviver para ver o fim do meu processo. Processos intermináveis. Decisões que se apoiam na jurisprudência, na minha opinião, mais do que incabível, de que o juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte. E, por fim, um julgamento de parcialidade duvidosa. E digo isso porque é uma realidade. Falávamos há pouco com o meu presidente aqui, o Eduardo Mangi, e o ex-presidente dessa casa, Mário Costa, quem também cumprimento pela recepção desse evento de todos nós, que de fato é um problema que nos aflige dia a dia. A imparcialidade, ela é o pior dos problemas, em todos os âmbitos de atividade jurisdicional. No Supremo Tribunal Federal, os ministros são assessorados por procuradores. No processo administrativo, os julgadores são aqueles, com todo respeito, tenho muitos amigos e muita gente que admiro excepcionalmente, mas muitos julgadores comprometidos com a causa, se é que eu posso dizer assim. Ou seja, tem que manter o auto de infração a qualquer custo. Desenvolvendo teses criativas, com uma argumentação inesgotável, e eu não falo isso porque eu acho, eu falo isso porque a gente pode constatar como, de alguma forma, eu não sou professor que advoga, eu sou um advogado que dá aula. Então, tenho o pé na advocacia mais do que na academia, mas eu também estou na academia e sou muito orgulhoso disso e procuro sempre embasar as minhas convicções em dados, né? Nós publicamos uma matéria no grupo do repertório analítico de jurisprudência do TIT, atuante no NEF, na Fundação Getúlio Vargas, no qual nós pegamos 100% das decisões do Tribunal Administrativo de Impostos e Taxas. Maria do Rosário aqui é juíza lá, minha amiga, professora e um exemplo para todos nós. E quando nós estamos analisando, no âmbito dessa pesquisa, as decisões de uma Câmara Superior que decretam a nulidade da decisão recorrida por algum vício formal, ou seja, eu não estou julgando se o ICMS, guerra fiscal é devido ou é indevido, se o crédito indevido por contribuinte inidôneo é certo ou errado, ou seja, eu não estou discutindo o mérito, eu estou discutindo a forma. Na medida em que a Câmara diz, aquela Câmara de baixo, ela julgou mal, ela partiu de uma premissa falsa, julgou extra petita, eu estou analisando o comportamento do julgador. Portanto, se o juízo de valor diz respeito à forma, portanto, à qualidade formal das decisões, erro em procedendo, a rigor, quem julga mal, independente a quem beneficie com a decisão. Todavia, o resultado do julgamento mostra que a Câmara Superior decreta nulidade das decisões das câmaras baixas, 8 vezes mais do que decreta a nulidade de decisões das câmaras baixas, quando a decisão é favorável à Fazenda Pública. Ou seja, se o acórdão favorece a Fazenda Pública, busca-se identificar uma contradição, uma premissa falsa, suficiente para decretar sua nulidade e obrigar ao novo julgamento. Se a decisão favorece o contribuinte, o mesmo rigor não se aplica. Com todo respeito aos amigos que lá estão, e em outros tribunais também, faço a crítica aberta, porque ela é construtiva, revelam que o nosso desafio, sem o qual não haveria sequer a discussão do voto de qualidade no CARF, é o desafio de dar condições para que esses órgãos
sejam compostos por pessoas, vamos dizer, com garantias para serem imparciais. Com garantias para serem imparciais. E digo isso porque nós estamos na iminência de um novo processo administrativo, que não sabemos como vai ser. Mas temos, sim, uma experiência muito rica, a ponto de nos permitir a identificação do que não queremos, do que não funcionou. Lembrando que temos sempre que ter estas conclusões à luz dos nossos valores constitucionais. E parto sempre do preâmbulo da Constituição. E a palavra preâmbulo ela é fundamental, porque ela antecede o texto constitucional. O preâmbulo da Constituição diz ali e faz uma remissão com a qualificação de valor supremo. Supremo é algo quase que divino, é algo acima de tudo, antes até do próprio ordenamento jurídico. E lá encontramos valores como dignidade, segurança, pacificação de litígio, justiça, harmonia social. Como buscar harmonia social, pacificação de litígio, com o Estado delegando, nomeando pessoas incumbidas de decidir lides, portanto, de pacificar a sociedade com entendimentos enviesados, sem proteção de exercerem a sua função com a devida imparcialidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Nenhuma instituição funciona com pessoas erradas. Nenhuma instituição funciona com pessoas erradas. Nem o Congresso, nem o Judiciário, nem a ASP, nem o MDA, Então, a gente tem que buscar um mecanismo para que a gente possa ter a tranquilidade de saber que as decisões proferidas e que passarão a ser proferidas no âmbito de um novo sistema processual serão decisões justas. O equívoco de dizer que a reformulação das normas do processo administrativo sustentarão um aumento de arrecadação para dar conta de equilíbrio de contas fiscais, quando não ouço falar nem de longe em redução de custo, de despesa, em reforma administrativa, assusta. Assusta. Coloca-se uma roupagem de que aquele órgão que deveria exercer uma função judicante, queria cumprimentar o doutor Api, presidente Thalita, que acaba de chegar aqui. Faço uma pausa para convidá-lo, se me permitir fazer isso. Por gentileza. Tá bom, Api, por favor. Bom, prosseguindo. Uma criança de 4 anos de idade já desenvolve a noção do que é justo. É o meu brinquedo, é a minha chupeta, é o meu travesseiro, é o meu quarto. Ninguém cumpre decisões que lhe pareçam injustas. E uma decisão proferida sem observância do devido processo legal, sem ampla defesa, valores que mencionei há pouco, valores que não se espelham nem de longe ao romance de Franz Kafka, sem ampla defesa, sem condições de juntar a prova para provar o seu direito, sem um prazo razoável e, sobretudo, sem enfrentamento de todos os seus argumentos e, sobretudo, mediante um julgamento imparcial, ninguém cumpre uma decisão que lhe pareça injusta. Nem uma criança de 4 anos de idade, seja aqui, seja na Dinamarca. Depois o Breno conta aí da Dinamarca. A entidade que eles mais admiram lá, né, Breno? Você fala aí depois, que eu não sei falar isso aí. E pegando o gancho em relação a essa nova perspectiva, é fato que, viu, eu disse aqui, secretário, que entre o céu e o inferno estamos no purgatório, e mesmo no céu, diz a Bíblia que há 3 níveis de assentos no céu.
e que eu acho que a reforma tributária não vai sentar no primeiro, mas se sentar no terceiro ali, ficando no céu, eu acho que a gente pode aplaudir, até porque seria uma coroação por todo esse trabalho que vem sendo encampado por você e por todos os que de alguma forma atuaram há tantos anos. O contencioso irá diminuir, mas não irá acabar, né? O texto que foi originariamente apresentado, ele propunha um modelo muito mais simples, sem exceções, alíquota uniforme, mas o direito, a política, a economia não necessariamente andam na mesma toada, né? E muitas exceções foram impostas, né? Eu fico imaginando aqui, quando você excepciona bar e restaurante, como é que nós vamos enquadrar as padarias, as lanchonetes, a pastelaria, a cafeteria, a chocolateria, bar, não é? Restaurante. O que vai definir, né? Eu acho que o legislador complementar vai ter um trabalho bastante grande. Quando estipulamos várias atividades, a gente está ali, de fato, exercendo o quê? Uma essencialidade. E é esse o texto. Até quando fala de cesta básica, acho que é o único artigo da PEC, quando fala em cesta básica, ele fala para atender os fins sociais do artigo 6º, né? Que eu acho fantástico. Porque eu acho que cada uma das atividades que comporiam, eventualmente, as exceções que lá estão, deveriam ter essa vinculação, essa amarração, com o valor constitucional que autorize a sua classificação como exceção. Confesso que, apesar de gostar muito, não encontro uma sustentação para o bar ser uma exceção. Veja a bebida, né? Aprendi recentemente que, uma campanha até da Associação dos Fabricantes de Bebida, que álcool é álcool, né? Uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de uísque possuem exatamente a mesma quantidade de álcool, 14 gramas. No entanto, o IPI hoje tributa esses destilados, acho que 3 ou 4 vezes mais do que se tributa a cerveja. Sendo que o que se pretende fazer é inibir o consumo do álcool. E se eu beber uma lata de cerveja ou uma dose de uísque, eu estou ingerindo a mesmíssima quantidade de álcool. Isso não é uma questão de benefício, mas seria uma questão até de isonomia. São questões que vão vir a lume. O desafio das leis complementares será imenso. Eu escrevi um artigo no Valor Econômico na época, sobre os 26 poderás do texto. O texto antes de votar na Câmara. E o texto que votou na Câmara reduziu isso para 17 poderás, e agora aumentou de novo nesse relatório, se eu não contei errado, tem uns 36 poderás. Tive com o API numa reunião, e o API falou, mas isso é técnica legislativa e tal. Quando é poderá, é deverá, né? Então, por que não põe deverá e acaba com a briga, né? O Supremo disse agora, recentemente, quando julgou a seletividade da energia elétrica, que o ICMS, quando diz lá na Constituição, poderá ser seletivo em função da essencialidade do bem, ele diz que poderá, que ele não é obrigado. Mas que, se for, ele deve respeitar a essencialidade. Aí sim é uma vinculação. E se nós pegarmos todos esses poderás do texto, alguns realmente preocupam. E preocupam por quê? Preocupam porque, historicamente, o legislador complementar, ele é mais vulnerável a grupos de pressão. E eu não falo do legislador que aqui está hoje. Eu falo do legislador que estará daqui a 10 anos, do governo que estará daqui a 10 anos, que não sabemos quem será e quais são as suas verdadeiras intenções. Poderá incidir sobre armas e munições, poderá estabelecer regime específico ou não. Poderá estabelecer conceito de operação de serviço, poderá definir compartilhamento de competência, poderá prever integração do contencioso, poderá ter alíquota fixada por lei, e assim por diante. Poderão ter alíquotas diferenciadas. Então, esse poderá, de fato, naquela perspectiva de pacificação e de obtenção, que na Europa se discute muito do pré-consentimento social, que é o que está sendo feito hoje no Senado, e que não foi feito a contento na Câmara. O texto todos sabem bem como ele tramitou e a velocidade com que certas coisas foram aprovadas, mas que hoje aqui elogio seja feito à transparência, aos senadores que receberam e ouviram todos os pleitos dos diversos segmentos da sociedade. O fato é que há, no frigir dos ovos, uma desconfiança do que virá na lei complementar, ou nas leis complementares. O secretário está aqui, eu estou ansioso por ouvi-lo. E sobre o contencioso, há duas questões principais. A primeira é uma integração entre o contencioso da CBS e do IBS, para que não hajam decisões conflitantes, tendo em vista que esses dois tributos terão as mesmas características, base de cálculo, fato gerador, etc. É importante termos que os tribunais federais que vão julgar a CBS,
não sei se é o CARF, penso que sim, e aquele que será estruturado no âmbito do comitê gestor agora, né? Não é mais conselho deliberativo, é comitê gestor, para que não tenham decisões conflitantes. Ótimo, ficará a cargo da lei definir essa integração. E também outorga competência, é o 156B3, ao comitê gestor para decidir o contencioso administrativo. Ou seja, aqui haverá um novo contencioso, quer dizer, não haverá uma transformação. Hoje, então, nós continuaremos com o contencioso federal, continuaremos em menor escala com o contencioso local, estadual, municipal, porque terão tributos, evidentemente, que continuarão existindo, né? Além do estoque todo passado, aí, que talvez demore alguns anos para serem absorvidos, mas haverá, no âmbito do comitê gestor, a previsão aqui, né? Estará sendo delegada a competência ao comitê gestor para decidir o contencioso administrativo. Portanto, será mais um contencioso, cujas regras, evidentemente, caberão à lei complementar definir. Trabalhamos muito a respeito disso, né, no âmbito das nossas discussões nesses anos todos aí, com o Breno, com o próprio API, com toda a turma do NEF, CECIF, e há muitos modelos postos, inclusive aquele capitaneado pelo Marcos Lívio, no grupo de trabalho, e que virou um projeto de lei, né, que lá está estabelecendo normas gerais de processo tributário que devem ser observados por todos. Há muito bom tempo, né? Porque, de fato, a gente passeia por esse país e verifica condições absolutamente díspares de tratamento. A começar, aqui vou repetir porque o secretário está aqui agora, pelo ponto mais importante de todas as críticas que se fazem a todos os processos, que é a instituição de garantias para que tenhamos um julgador técnico e imparcial, sem exposição a agentes que possam exigir dele condutas enviesadas e que possam fazer com que decisões sejam proferidas sem, eu diria, o reconhecimento do jurisdicionado, né? Lembrando que nas arbitragens, por exemplo, em que as partes escolhem o próprio árbitro, o índice de observância da decisão voluntária é enorme. É rara a arbitragem que deságua no judiciário. E por que isso? Porque as partes convencionam, as partes aceitam e as partes reconhecem naqueles árbitros a imparcialidade e a tecnicidade necessária para proferir uma decisão justa. E uma decisão justa não é aquela que é favorável ou contrária. Uma decisão justa é aquela que decorre de um processo justo desde a sua origem. E especialmente desaguando no seu ponto final, que é uma decisão proferida por um julgador imparcial e técnico. Então, acho que é essa principalmente a preocupação, e por aqui encerro e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Eduardo, é sempre um prazer ouvi-lo e aprender com você. E fazendo jus aqui, eu me lembrei de fazer jus a um trabalho que você fez durante a tramitação do grupo de trabalho da subcomissão para a reforma do processo administrativo e judicial, que foi presidido pela ministra Regina Helena Costa e teve como relator da subcomissão para a reforma do processo administrativo e judicial o professor Marcos Lívio Gomes, que esteve aqui conosco ontem. O professor Eduardo Pérez teve um papel muito relevante nesse grupo durante esses 3 meses de trabalho. Um dos temas que foi muito polêmicos em todo esse debate foram as sanções, né? Como nós lidaríamos como isso viria para esse projeto de lei. E, em determinado momento, nós percebemos que nós precisávamos do Eduardo participando dos debates, porque o Eduardo fez um trabalho brilhante, foi uma dissertação de mestrado. Foi a dissertação de mestrado que fez uma análise sobre as decisões do TIT, o Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo. Então, assim, eu acho que, por justiça aqui, Eduardo, vale registrar que o Eduardo Pérez Sallusti está envolvido não só nos estudos da reforma do direito material tributário, mas também muito envolvido, direta e indiretamente, na reforma do processo administrativo e judicial, cujo trabalho teve um peso relevantíssimo para a elaboração desse texto e foi primordial para aquele momento, Eduardo. Parabéns e obrigada. Eu passo a palavra para o presidente da BAT, Dr. Harley Henares. Obrigado, Thalita.
Quero cumprimentar o Dr. Eduardo Sallusti pela sua excelente exposição, trazendo esse tema que a todos nós é muito caro, o processo administrativo, principalmente nesse novo cenário do IBS. Eu quero aqui cumprimentar, especialmente o Dr. Bernardo Api, nosso secretário especial para a reforma tributária, e pedir uma salva de palmas pela chegada dele, que anunciada, por favor. Um prazer, Api, tê-lo conosco aqui para discutir esse tema que tem sido objeto. Acho que nesse congresso nós temos falado muito sobre segurança jurídica e agora entraremos, e temos entrado, né, nas outras comissões, nas outras mesas, também no tema de reforma tributária. E nada melhor, né, para discutirmos sobre reforma tributária, né, do que ouvir, né, aqueles que são os seus idealizadores, né, Bernardo Api, Breno também, que tem trabalhado bastante nesse projeto, faz parte diretamente dos comitês da ABAT. Tá um prazer também, Breno, tê-lo aqui conosco, uma honra. E, antes de devolver a palavra para a Thalita, comentar também sobre a importância, né, desse momento aqui na ABAT. E eu queria também aproveitar para chamar para compor a mesa o nosso presidente da ASP, por favor, doutor Eduardo Mangi, uma honra, e pedir uma salva de palmas para o doutor Eduardo Mangi. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Enfim, sem mais delongas, então, passo a palavra para a doutora Thalita, para que ela dê continuidade à ordem dos trabalhos. Thalita, por favor. Com muita alegria, eu gostaria de apresentar o professor Breno Vasconcelos, advogado e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Direito Tributário do INSPER. O professor Breno vai falar sobre temas e abrangências para a Lei Complementar Futura, como ficam os créditos dos contribuintes constituídos antes da entrada em vigor do IBS e da CBS e a lista de exceções, alcance e limites. O desafio está tranquilo, Breno. Fique à vontade para contar para a gente o que está acontecendo com esses créditos. Pouquinha coisa. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês e especialmente aqui com o presidente Halley, presidente da ABAT, que tem brilhado, a ABAT, que tem feito um trabalho incrível como contribuição às discussões acadêmicas no país e às discussões sobre a advocacia tributária. Presidente Eduardo Mangi, um prazer estar aqui na ASP. Parabéns também pelo seu trabalho à frente da associação. Minha amiga Thalita, professora, está à frente de tudo, está na reforma tributária, está na reforma do contencioso, sempre contribuindo. Parabéns pelo seu trabalho. Eduardo Sallusti também, sempre aí à frente dos debates. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela sua exposição. Não estou esquecendo, queria deixar só um espaço especial para falar que ele do secretário extraordinário da reforma tributária. Deram esse nome por algum motivo pensando que era para o API, porque ele é extraordinário e é por isso que a secretaria ganhou esse nome de Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. Não só ele, mas toda a equipe que está lá estudando a reforma, está fazendo um trabalho brilhante. O Bernardo Api é uma das pessoas mais dedicadas e resilientes que eu conheço na esfera pública, trabalhando há muitos e muitos anos, tentando melhorar o sistema tributário no país, muitas vezes enfrentando alguns interesses, e ele segue firme. Parabéns, Api, obrigado em nome da academia, eu te agradeço pelo seu trabalho. Eu tenho 20 minutos e eu já perdi aqui uns 2. E pior, o Sallusti disse há pouco que o Halley foi muito inteligente de colocar o evento nesse dia, porque saiu o relatório do senador Eduardo Braga. E aí minha apresentação já estava pronta. E o que eu fiz? Eu corri para ela e queria colocá-la aqui, por gentileza. Por gentileza. O que aconteceu? Eu tive que atualizá-la, mas eu acho que vai dar para entender um pouco do que eu tenho para falar. Basicamente, pessoal,
O meu tema, eu vou falar de dois temas. Eu vou falar de um tema grande, macro, que é a abrangência, é o que vai ficar para a lei complementar regulamentar após a promulgação da PEC, né, que a gente espera que seja promulgada. E dentro desse tema também eu vou falar da lista de exceções, porque esse é um ponto bastante relevante e está lá desde o início na minha apresentação. Eu acho que eu dei um bug na apresentação de tanta coisa que tem aí, mas vamos lá. Primeiro, Bom, eu vou falando e daqui a pouco, quando entrar, eu explico. Onde estamos hoje, né? O senador Eduardo Braga apresentou o relatório essa semana, dia 25, e agora são 15 dias de vista para a CCJ. Após a deliberação da CCJ aprovada, vai para plenário. Em razão das modificações feitas ao texto, o texto volta para a Câmara delibera e aí temos a promulgação da emenda constitucional. Lembrem-se, emenda constitucional é promulgada, não tem sanção ou veto da Presidência da República. E aí, após essa promulgação, vai ser necessária uma lei complementar. Essa lei complementar, ela basicamente fará a harmonização entre IBS e CBS, que são os dois tributos de modelo IVA, e buscando, né, ali eu faço menção aos artigos 149b e o 195, parágrafo 16, que tratam dessa harmonização das incidências. E aí, agora entrando no meu ponto, que é da lei complementar especificamente, o que a PEC 45 fala da lei complementar? Ela diz, daquilo que a lei complementar já originalmente, desde o início, desde a Constituição de 88, tem reserva de matéria para a lei complementar. Então, o artigo 146, que vai falar do adequado tratamento para o Simples Nacional, e a definição de base de cálculo, fatos geradores e sujeitos passivos dos impostos discriminados na Constituição, estão lá no 146. Além disso, que é agora que eu entro na minha apresentação, que são todos os demais temas reservados pela PEC à lei complementar. Primeiro deles, caberá à lei complementar disciplinar o que se entende como bens e serviços considerados de uso ou consumo pessoal. O que está ali em azul foi uma alteração feita nesse relatório do senador Eduardo Braga, porque no texto da PEC que veio da Câmara, havia uma certa ambiguidade ao se dizer, não estava especificadas na lei complementar, e sim falava nos termos da lei complementar. Essa ambiguidade deixava a possibilidade de se interpretar que, nos termos da lei complementar, seria todo o regramento da não cumulatividade. E a ideia, inclusive dita no relatório do senador, é que somente este ponto, isso foi também colocado no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que a não cumulatividade será plena, créditos financeiros, tudo que é relacionado à atividade empresarial vai dar direito a crédito, porque essa é a lógica de um IVA, de um IVA não cumulativo. E em relação ao uso e consumo pessoal, que causa arrepios, né, na advocacia, quando pensa em ICMS, e no que foi feito com o ICMS, que foram restrições à não cumulatividade do ICMS, pensando, por exemplo, em energia elétrica e telecom, que até hoje tem as postergações de aproveitamento de crédito, o deputado Aguinaldo Ribeiro explicou isso no seu relatório, deixando claro que este tipo de restrição a lei complementar não terá espaço para esse tipo de restrição. Mostro aqui para vocês, por exemplo, isso aqui é retirado do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro. Vejam só, o creditamento ficará submisso à delimitação constitucional. A regulamentação da lei complementar ficará delimitado aquilo que é enquadrável no campo semântico dos termos uso ou consumo pessoal. E aí eu me refiro, por exemplo, à nota técnica do CECIF. À época, o Bernardo Api era um dos membros do CECIF, em que o que se entende como uso ou consumo pessoal, lembrando que o IVA é um tributo que incide sobre o consumo, é aquilo que diretores e empregados e sócios eventualmente venham a consumir, e não a empresa. Tudo o que a empresa adquirir para a sua atividade empresarial vai dar direito a crédito.
Uso e consumo pessoal é pessoal não da empresa, não da pessoa jurídica, é pessoal da pessoa física. É para evitar, como no Reino Unido tem um guideline que mostra, a gente explica isso nesse artigo que está aí no rodapé. Lá no Reino Unido, por exemplo, explica, o sujeito tem uma joalheria e consome o estoque, pega uma joia para consumo próprio. Isso é uso e consumo pessoal. Tá? Então, a não cumulatividade será regrada na lei complementar com esses limites, sempre garantindo a não cumulatividade plena. Compensação e split payment é aquela regra, imagino, ou se não tivesse já pensando em falar nisso, eu acho que seria bacana o secretário tratar do split payment, eu acho que esse é um ponto que normalmente gera bastante fricção e curiosidade. Seria uma regra bastante revolucionária no Brasil, em que o crédito do adquirente ficaria vinculado ao pagamento do imposto ou da CBS. Quando eu falar imposto, pensem, toda vez que eu falar IBS, pensem também na CBS. Mas ficaria vinculado ao efetivo recolhimento do tributo. Isso é algo bastante óbvio do ponto de vista econômico, talvez do ponto de vista jurídico não seja tão claro, mas do ponto de vista econômico não tem muita dúvida. Crédito, gente, diferentemente do que acontece hoje, crédito é crédito do tributo pago na operação anterior. O adquirente só toma crédito do tributo que foi pago, é imposto contra imposto. Não é, como acontece hoje, base contra base no caso do PiscoFins. Tá? E por isso o split payment seria um instrumento bastante coerente com essa lógica do creditamento. Outro ponto que fica para a lei complementar é a previsão da devolução de créditos acumulados. Então, é claro que créditos acumulados, quanto mais rápido se devolver, melhor. A gente ouve isso da equipe econômica, a gente ouve isso do secretário. Não sabemos, óbvio, vai passar por um período de teste, né? Então não sabemos em quanto tempo isso vai acontecer, mas quanto mais rápido, melhor. O deputado Aguinaldo Ribeiro optou por não prever um prazo para devolução e, no substitutivo agora do senador Eduardo Braga, tem uma novidade bem interessante, também jogando isso para a lei complementar, que é essa do artigo 156A, parágrafo 5º, 5. Basicamente o seguinte, antes só tinha a previsão do texto da Câmara, falava da desoneração de aquisição de bens de capital pelos contribuintes, mas não jogava isso para a lei complementar. Do que a gente está falando? Pensem nas operações em que você tem um investimento inicial muito alto. Tá? Vou dar um exemplo aqui já a título provocativo, as concessões de rodovia. Os créditos que vão ser formados naquele momento de investimento, eles geram um impacto financeiro de fluxo de caixa muito alto, porque a empresa ainda não tem débitos, não tem operação. Então, aquele crédito gera um impacto financeiro para ela. O que o senador fez foi prever algumas possibilidades a serem regulamentadas em lei complementar, em que, e aí vai depender mesmo da lei complementar, em que seria possível um crédito integral e imediato do imposto, ou uma regra de diferimento, ou então até mesmo uma redução em 100% das alíquotas do imposto nesse modelo de aquisição de bens de capital. Tá? Também entra aqui talvez algum regime aduaneiro específico, algum REIT, eu não sei, algo mais ou menos na linha do que nós temos hoje no país. Também está para a lei complementar, se eu estiver indo muito... Bom, eu tenho tempo curto, então eu preciso ir rápido, tá? Desculpa, perdão. Também ficou para a lei complementar definir o sujeito passivo do imposto, e aí tem uma possibilidade... É algo que gerou bastante polêmica, que é essa ideia da imputação da responsabilidade solidária às plataformas digitais. É bem provável que esta previsão do parágrafo 3º seja pensando nessas situações das plataformas digitais. É uma recomendação, de fato, da OCDE e ficará também para a lei complementar. Tem uma outra parte que ficará também para a lei complementar, é a definição do conceito de destino. Remeto vocês para essa nota técnica do CECIF, que está realmente muito detalhada, é um quadro gigantesco de 3, 4 páginas, mostrando todas as possíveis situações em que você tem um descasamento ou uma indefinição de para qual ente federativo ou quem é o sujeito passivo do tributo.
Dar exemplos rápidos aqui para vocês que estão ali. A prestação do serviço na presença do tomador seria devido o IBS e a CBS no local da prestação do serviço. O transporte de passageiros de Uber 99 poderia ser, não estou dizendo que vai ser, estou dando exemplos do que poderá ser. O tributo vai ser devido ao local de início do transporte, não no município de destino. Serviço de comunicação com meio físico de transmissão, seria no local da recepção dos serviços, e por aí vai. Bom, calma, não são as exceções, são os regimes específicos. Eu acho que essa é uma confusão que normalmente se faz, e é importante aqui falar claramente sobre isso. Os regimes específicos da PEC 45 foram pensados originalmente para determinadas atividades que, em razão da sua natureza, há uma certa dificuldade de se apurar o imposto sobre valor agregado em razão da natureza da atividade. Um exemplo clássico no mundo inteiro é o spread bancário. Regime específico de spread bancário não é regime favorecido, pessoal. Tomem cuidado com esse tipo de afirmação. Tá? Regime específico, por exemplo, se diferencia dos termos... Fui eu? Não. Dos termos utilizados na própria PEC para regime favorecido. Exemplo, Zona Franca de Manaus é regime favorecido, Simples Nacional é regime favorecido, e tem mais um que eu esqueci de colocar, o dos biocombustíveis, que também é diferente, por sua vez, dos regimes diferenciados. Essas, sim, são as exceções pensadas para redução de carga fiscal. Tá? Os regimes específicos ficaram quase que 100% da definição desses regimes para a lei complementar. Tem alguns pontos colocados na PEC, que é o que eu trouxe aqui nos slides. Por exemplo, combustíveis lubrificantes. Pela natureza da produção desses bens, que é extremamente concentrada, provavelmente não, será monofásico, meu Deus, será monofásico, terá alíquotas uniformes, podem ser ad rem e por aí vai. Serviços financeiros também poderá ter um regime específico, o spread com um regime específico e as tarifas e comissões dentro do IVA, dentro da tributação do valor agregado. Eu vou correr, tá? Novos regimes específicos incluídos, aqui o trabalho que eu tive para atualizar. Novos regimes específicos incluídos pelo senador Eduardo Braga. Agências de viagem e turismo, operações com tratado ou convenção alcançados por tratados ou convenção internacional, saneamento e rodovias, não sei porquê, sinceramente, não vejo a razão para que esses setores estejam em regime específico. Eles poderiam, acabei de mostrar a regra do aproveitamento dos saldos acumulados. Uma rodovia que tem um investimento alto de bens de capital poderia se aproveitar da regra do regime, dos saldos credores acumulados, saldos acumulados. Serviços coletivos de transporte de passageiros saiu da alíquota reduzida e foi para regime específico. E também não entendi por que a estrutura compartilhada de serviços de telecomunicações também foi para regime específico. Um regime favorecido é o do Simples. Eu queria só pedir uma autorização para a mesa, se eu puder. Presidente, você me dá 5 minutos ou eu vou atrapalhar toda a programação? Posso continuar? Então, 5 minutos, prometo. Simples Nacional. Rapidamente, Simples. Quem quiser ficar fora do Simples, paga IBS e CBS fora do Simples, toma crédito. Então, essa opção 1 faz muito sentido para quem hoje está no Simples e presta muitos serviços ou vende na operação B2B, tá? Então, para outras pessoas jurídicas. A opção 2 faz mais sentido para quem presta serviço para pessoa física, que aí vai recolher a cota parte de IBS e CBS no Simples, mas também não toma crédito. Agora, aqui, em vermelho, pessoal, é o que entrou no relatório do senador Eduardo Braga. O que está em preto já é o que estava na PEC 45 vinda da Câmara. São os regimes diferenciados com alíquota reduzida de 60%, ou seja, vão pagar 40% da alíquota padrão. Educação, saúde, dispositivos médicos e por aí vai, não vou ficar cansando vocês lendo tudo. O que foi incluído em alimentos para consumo humano foram os sucos sem açúcar e conservantes. A duquesa de Tax faz a brincadeira de que nós já temos um café da manhã na Constituição. É verdade.
Porque quem quiser ovos no café da manhã também está lá, tá? Daqui a pouco a gente volta. Higiene pessoal e limpeza destinada ao consumo de pessoas de baixa renda. E foi incluído também a ideia de comunicação institucional como regime diferenciado. Tá? Aí teve uma mudança em relação à segurança e soberania nacional, mas é uma mudança redacional de aprimoramento redacional. Aqui, desculpa que eu sei que a gente está na ASP e eu sou advogado, mas aqui eu preciso fazer uma crítica a nós advogados. Regime diferenciado para advogado não faz sentido. Quem contrata serviço de advogado tem dinheiro para pagar advogado. Quem não tem dinheiro para pagar advogado corre atrás da Defensoria Pública. Na minha opinião, e aí é uma opinião técnica, tá? Pensando como advogado, eu prefiro estar no regime geral. Porque o meu serviço vai gerar, não vai mais, mas geraria crédito integral a quem me contrata. Porque, no caso de prestação de serviços para pessoas jurídicas. Ah, Breno, mas eu presto serviço só para pessoa física. Então, talvez o simples seja melhor para você, fica no simples. Mas eu cresci muito. Maravilha, parabéns. Agora está na hora de pagar, então, o tributo, como todo mundo. Essa é a minha opinião como advogado, aí depois a gente deixa como advogado, mas também como acadêmico, depois a gente deixa para discussão. E aí houve também uma segregação na regra eu sei que agora eu dei uma bagunçada, né? O pessoal até perdeu a concentração. Mas aqui, pessoal, assim, eu falo muito, assim, muito respeitosamente, é legítimo o pleito, é muito legítimo o pleito, não estou dizendo que não é, mas é que eu acho que, do ponto de vista técnico, não é bom para a advocacia. E pior ainda para o sistema, que o sistema fica mais complexo, fica mais custoso, o país cresce menos, gera distorções alocativas, enfim, série de problemas. Resumindo, também houve uma segregação entre cesta básica nacional com alíquota zero e cesta básica estendida com redução da alíquota em 60%, com o cashback, que é uma política extremamente progressiva e positiva, então foi uma ótima mudança nesse caso, apesar de trazer complexidade, tem um trade-off aqui relevante. Trouxe aqui o cashback. O que importa, de fato, de novidade do cashback é a previsão de que haverá cashback na energia elétrica para consumidor de baixa renda. O imposto seletivo ele está pintadaço, está vendo como ele está todo vermelho? O relatório vindo da Câmara dos Deputados era só a parte em preto. Tudo que está de vermelho é novidade. E, de fato, são novidades muito bem-vindas, colocadas pelo Senado, tá? Exceto uma. Previu a finalidade extrafiscal do seletivo, isso é muito importante. O seletivo é para desestimular o consumo de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, não é para arrecadar. Paradoxalmente, um bom seletivo acaba arrecadando pouco, porque ele conseguiu desestimular o consumo ao ponto de passar até a arrecadar menos. Isso já aconteceu em alguns países do mundo. Foi incluída a previsão de incidência do seletivo na extração. Ao meu ver, isso é um baita de um problema, porque aí muda a natureza do seletivo que tinha sido pensada originalmente, que era uma de indução de comportamento, e vai para processo produtivo, não é mais consumo, isso é processo produtivo. E minérios, tem minérios que vão ser destinados, pensa a bauxita. Bauxita faz alumínio, alumínio faz dispositivo médico. Dispositivo médico poderá ter até alíquota zero. Só que o minério poderá ter já 1% de seletivo previsto na Constituição. Não gostei, achei uma previsão muito ruim, sujeita à anterioridade anual, alíquotas fixadas por lei ordinária, não integrará a sua própria base de cálculo, algo que não estava na PEC, e comporá as bases do IBS e CBS, isso é importante para evitar distorções alocativas, tá? Distorção alocativa. Incidência monofásica. Por fim, uma última coisa que ficou para a lei complementar, desculpa, e eu encerro, é que, no texto original, os saldos credores de ICMS já estavam previstos. Quem tem saldo credor de ICMS ao fim do período de transição vai ter a possibilidade de recuperar esse saldo credor em nada menos do que 20 anos, com o IPCA, tá? É um problema para contribuintes.
Agora, foi incluído na PEC, que era uma sombra, não tinha sido colocado, foi incluída na PEC a previsão dos saldos credores de PIS, COFINS e IPI que não estava. Então, caberá à lei complementar, caberá à lei complementar disciplinar a forma de os contribuintes recuperarem esses saldos. E é isso, muito obrigado, gente. Fico à disposição para o debate. Belíssima contextualização, e para fazer jus também ao trabalho que o professor Breno vem realizando ao longo dos últimos anos, ombreado com o professor Eduardo Salucci, no CECIF também, estudando, trabalhando, pesquisando, e eu acho que é válido que seja dito aqui, Eduardo e Breno, que vocês fazem um trabalho de uma isenção cívica, social muito grande. Obrigada por isso. Obrigada por isso. Breno, a gente estava conversando aqui, eu e o Eduardo, aqui, nas entrelinhas aqui, quando você estava falando, o que está por vir aí para a lei complementar. Eu acho que nós estamos na pré-festa com a PEC, né? Eu acho que daqui a pouco a festa vai começar quando a gente realmente nós tivermos que nos debruçar sobre a lei complementar ou as leis complementares, né? Acho que talvez seja bom esse fim de ano para todo mundo dar uma descansada, para a gente retomar e iniciar 2024 para cuidar da festa, né? Agora. Vai ser tá dura a vida. Senhoras e senhores, é com grande honra que a ABAT anuncia o nosso próximo palestrante, Bernard Api, economista, um dos principais mentores da PEC 45, ao lado no CECIF, o grupo constituído em 2015, ao lado de Eurico Desante, professor Nelson Machado, Isaías Coelho e Vanessa Canado. Professor Bernard Api, entre 2003 e 2008, comandou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e a Secretaria Extraordinária de Reforma Econômico-Fiscais no primeiro governo Lula. E, em dezembro de 2022, foi nomeado secretário extraordinário da Reforma Tributária no terceiro governo Lula. E hoje é, sem sombra de dúvida, um dos principais nomes da reforma econômica mais importante que todos nós temos o privilégio de vivenciar, participar e contribuir, não é mesmo, presidente? O presidente Halley aqui, e nesse momento valiosíssimo dos debates, na semana em que foi apresentado o texto da CCJ, e no momento, secretário, e nós vivemos duas grandes reformas do direito tributário brasileiro. Uma reforma que todos nós conhecemos como a reforma da tributação sobre o consumo, a PEC 45, e uma reforma silenciosa, que é a reforma do processo tributário. E a reforma do processo tributário, esses projetos de lei, eles já nasceram defasados, né, Eduardo? Com a PEC 45 agora, eles precisam acompanhar os debates da PEC 45 para que justamente toda essa discussão do contencioso seja adaptada aos PLs da reforma do direito administrativo. Secretário, é uma imensa honra ter o prazer de ouvi-lo. Fique à vontade. Bom, obrigado. Queria agradecer o convite da ABAT participar desse debate. Cumprimentar o presidente Halley, presidente Eduardo, Thalita, e cumprimentar o Breno e o Salucci, que têm acompanhado esse debate aí da reforma tributária há muitos anos. O Salucci, inclusive, era um dos... tinha um grupinho que chamava-se os Highlanders Originais, depois viraram samurais. Isso é coisa do Eurico Desante, né? Ele vai inventando uns nomes assim. Mas ele tem uma participação importante desde o começo nesse processo. Queria agradecer muito aqui. Só dizer, Breno, que extraordinário é temporário, tá? No caso da minha secretaria, secretaria extraordinária significa secretaria temporária da reforma tributária. E eu vou tratar aqui de alguns temas. Eu sei que pode ter outros, talvez a gente já tenha um tempo de debate, a gente tenta aprofundar um pouco mais. Acho que vocês têm razão, o desafio das leis complementares vai ser grande.
Nós temos uma lei complementar, que é a lei complementar, que é a mais importante delas, que vai tratar do desenho do IBS da CBS. Inclusive, agora, o relatório do senador Eduardo Braga deixou claro que vai ser uma só. Já era a ideia, mas agora ficou explícito que será uma só, que vai instituir os 2 tributos. Vai ter uma lei complementar para definir como é que vai funcionar o comitê gestor. Isso provavelmente vai fazer separado, até porque se ela puder tramitar mais rápido é melhor, porque aí já avança no processo de constituição do comitê gestor. Vai ter uma lei complementar para o imposto seletivo. Agora passa a ser lei complementar e não mais lei ordinária. Então, essas certamente são leis que vão ter. Outros temas, eventualmente pode ter lei complementar específica, mas pode ficar dentro dessas. A gente ainda vai decidir. Por exemplo, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, se vai colocar dentro da própria lei complementar do IBS da CBS ou se vai ser alguma coisa que vai tramitar em paralelo, embora as questões mais complicadas já estão definidas. Acho que o grande desafio das leis complementares, as questões federativas, por incrível que pareça, acho que já estão bem equacionadas na emenda constitucional. Então, a questão mesmo das leis complementares vão ser as questões setoriais e operacionais do novo tributo. Acho que aí sim, desse ponto de vista, obviamente, essa grande quantidade de exceções que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado são, de fato, um desafio, porque você vai ter que definir claramente, serviços de saúde. Bom, o que é serviço de saúde, entendeu? Aí vai vir o pessoal de academia de ginástica dizer que a academia de ginástica é serviço de saúde. Fala, não, não é. Mas aí vai ter lá essa discussão, tá certo? A gente vai entrar naquela discussão se cirurgia estética é serviço de saúde para fins de alíquota reduzida ou não. A maior parte dos países que tem alíquota reduzida de IVA para serviço de saúde exclui cirurgia estética, só para dar um exemplo. Então, aí sim, vai ter sim um trabalho aí a ser feito que não é pequeno nessa definição. É uma pena. De fato, o ideal teria sido sair sem nenhuma exceção, exceto aquelas de caráter técnico. Acho que o Breno colocou isso bem. Daqueles regimes específicos, tem 3 que a gente considera de caráter técnico e que, aliás, 2 deles são comuns em vários países, um deles é mais específico para o Brasil. Os regimes específicos de tributação que são comuns em outros países são serviços financeiros. Tem nenhum país do mundo, até por razões técnicas mesmo, como disse o Breno, é impossível você tributar spread bancário com o regime normal de débito e crédito, porque você não consegue alocar operação por operação. É uma margem que não é alocável operação por operação, que nem uma venda em que eu sei o valor da venda, e isso gera... Não tem nenhum país do mundo que faz isso. Então, isso exige, de fato, uma forma diferente de tributação. A outra são operações com bens imóveis, e aqui, no fundo, entrou um pouco uma parte técnica e uma parte política, vamos ser bem claros. A parte técnica, quer dizer, nenhum país do mundo tributa com IVA revenda de imóvel usado por pessoa física, nem aluguel de imóvel residencial por pessoa física, tá certo? Então, até poderia incluir na base, mas todos eles excluem. Até para não dizer que é contribuinte do IVA a velhinha que aluga um aluguel, que outro dia até alguém estava mencionando isso, falei, não vamos tributar a velhinha que aluga aluguel, pode deixar, não tem risco da gente tributar a velhinha que aluga aluguel, não vai acontecer, mas isso exige, e no caso do Brasil nós temos sim, partimos de uma situação que tem um regime especial de tributação para incorporação de bens imóveis, que certamente vai acabar sendo uma referência na definição desse regime. E o terceiro é de combustíveis, e aqui é uma especificidade brasileira. Infelizmente, a gente tem um histórico muito ruim no passado de fraudes no processo de tributação na distribuição de combustíveis e acabou levando o Brasil a optar por um regime monofásico e de pouco tempo para cá, no caso do ICMS, em ad rem, por tributação por unidade, é isso que vai ser feito, vai ser mantido na reforma tributária. Agora, os outros todos, alguns que entraram como regimes específicos, aqui estão falando de transporte coletivo de passageiro, restaurante, bar, hotel, plano de saúde, etc. e tal, esses sim vão exigir. Em alguns casos, entrou em regime específico para ter, ou porque vai ter alíquota, muito provavelmente vários deles vão acabar tendo alíquota favorecida,
certamente combustível não, mas os outros muito provavelmente vão ter a alíquota reduzida. Mas em alguns casos é porque eu vou tributar a margem, não vou tributar a operação por operação, entendeu? Em alguns casos, vou dar um exemplo, loteria, está lá dentro, está lá, tem outro nome lá, mas no fundo é... Como tributo? Tributa a margem, a diferença entre o valor total do que você pagou e o que foi pago de volta para as pessoas acaba sendo tributado. Então, você usa um regime específico para tratar dessa questão específica. Em alguns casos é mais técnico, em alguns casos entrou por razões políticas. E, obviamente, todos aqueles que têm alíquotas favorecidas, redução em 40%. E aí isso vai dar trabalho sim, pessoal, vai dar trabalho definir o que é, o que está dentro, o que não está dentro. É verdade, é fato. O ideal seria não ter. Seria melhor ter um sistema de uma alíquota uniforme para todo mundo, seria melhor. E usar um sistema de cashback para resolver o problema do impacto distributivo da reforma tributária. Poderia usar até mesmo para saúde e educação. Poderia fazer de um jeito que, sei lá, o plano de saúde da classe média baixa devolver 100% do imposto e aquela pessoa que tem dinheiro para pagar R$10.000 por mês no plano de saúde fosse tributada. Por que não? Tá certo? Por que não? Sabe, se a pessoa tem R$10.000 por mês para pagar um plano de saúde, pode pagar mais uns R$1.500 de imposto além do que ela já pagou. Tá, pode, porque, entendeu? Seria algo razoável de fazer, tá certo? Enquanto que a pessoa que paga um plano de saúde que custa, sei lá, R$300 por mês, R$500 por mês, talvez essa daí não tributasse. Com o modelo de cashback daria para fazer isso, do jeito que saiu agora não. Vai ser todo mundo vai ter uma alíquota de 40% da alíquota padrão. Pelo menos colocou-se lá a possibilidade de a cada 5 anos você poder revisar o que seria bom. O que é positivo. Não sei se vai funcionar, pessoal, a gente sabe que não é fácil isso, tá certo? Mas, até se fosse de fato racional, não estaria se prorrogando agora essa desoneração da folha de pagamentos. Tem vários estudos que mostram que elas não funcionam para gerar emprego e, no entanto, aprovou-se a prorrogação de novo, mais uma vez, da desoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia. Mas, bom, pelo menos tem a possibilidade da gente poder discutir. Como até a PEC já prevê que agora vai ter cashback para energia elétrica, o que é bom, eu acho interessante, em vez de ficar fazendo um regime diferenciado de tributação de energia elétrica, eu uso a alíquota normal e para a população pobre, usa um cashback na própria conta de luz. Você já devolve o imposto automaticamente na própria conta de luz para as famílias mais pobres, que têm menor consumo de energia, que é o que a gente chama de tarifa social hoje, não tem nenhum problema. Esse é o jeito. Como a gente já vai ter alguns casos de uso do cashback, depende, daqui a 5 anos a gente vai ter possibilidade de comparar o que é mais eficiente. Agora, tem uma coisa que é importante a gente entender, pessoal. Muitas vezes, o interesse que está por trás de alíquota reduzida não é o interesse no consumidor. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, que desoneração de produtos da cesta básica, em muitos casos, não vira preço menor para o consumidor, vira margem no meio da cadeia. Então, o interesse, às vezes, não é o do consumidor, é de quem está no meio da cadeia que vende produtos da cesta básica e não o consumidor que está na ponta, o interesse, de fato, dessa pressão por ter alíquota menor. Mas é da vida, é a política, a gente sabia desde o começo que não ia passar um texto sem nenhuma exceção, saiu um pouco mais do que a gente gostaria, de fato, mas eu acho que faz parte da vida. Vou falar agora de alguns temas específicos aqui. Breno tratou da questão de uso e consumo pessoal. Tem uma coisa, pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês. Entrou, já tinha antes na coisa da não cumulatividade, agora entrou como um princípio geral do IBS e, na verdade, da CBS, o princípio da neutralidade. Quando eu vou dizer o seguinte, não vai dar crédito para bem de uso e consumo pessoal, o princípio da neutralidade é uma boa referência. Eu não posso dar crédito para aquilo que, se eu tivesse, a pessoa física estaria comprando, estaria sendo tributado. É isso. Sim. Um exemplo, está certo? Assim, se o dono da empresa quiser, na pessoa física, comprar uma caixa de uísque, vai ser tributado. Se a empresa comprar uma caixa de uísque e não for um bar ou um restaurante, tá, pessoal, para consumo das pessoas, não vai dar crédito. Neutralidade. Por que quando eu compro na empresa eu não tributo e quando eu compro na pessoa física eu tributo? Esse é o conceito. Agora, pessoal, essas maluquices que tem hoje de
bens de uso e consumo no ICMS, essa maluquice que assim, eletricidade utilizada no comércio não dá crédito. Lógico que vai dar crédito, pessoal, não tem absolutamente nada a ver com consumo pessoal. É coisa de vedação a crédito de PIS/COFINS para, sei lá, serviço de publicidade, marketing. Lógico que vai dar crédito, pessoal. Tem que dar crédito. É óbvio que vai dar crédito. Não tem nada a ver com consumo pessoal. Tá certo? Então, a ideia, para entender um pouco o alcance dessa questão, dessa vedação, pense um pouco nesses dois conceitos simultaneamente. O conceito de neutralidade, o princípio da neutralidade e a vedação ao que é bem de uso e consumo. Lógico que vai ter alguns casos que vão exigir alguma definição mais clara. Vou dar um exemplo aqui, porque não são tão simples. Comprei um automóvel de passeio para uso pelo diretor da empresa. Dá crédito ou não dá crédito? Sim. Se eu conseguisse separar, se a gente for na Nova Zelândia, quando a empresa compra um automóvel de passeio, ela declara quanto você pretende usar para uso da empresa e quanto para uso pessoal, e durante os primeiros 5 anos você ainda declara quanto usou para uso pessoal e para uso da empresa, e o fisco admite o crédito naquela porcentagem do valor que foi usado pela empresa. Infelizmente, não vai funcionar no Brasil, tá certo? Esse seria o modelo mais neutro possível. Esse sim seria um parâmetro, modelo neutro. Totalmente neutro. Aquilo que foi de uso pessoal paga imposto, aquilo que foi de uso empresa dá crédito. Tá certo? Então, neste caso, a lei complementar vai ter que ter uma regra muito clara para situações como essa. E a ideia é que seja uma regra objetiva e ponto, acabou. As pessoas podem até talvez nem concordar com a regra, mas vai ser uma regra objetiva, não vai dar litígio, mas são casos muito específicos, tá, pessoal? Extremamente, muito claramente específicos em que isso acontece. Então, acho que esse é um ponto importante. Segundo, Breno colocou aqui a questão do split payment. Isso é, de fato, uma ideia, usar Só tentar explicar, pessoal. A ideia é tentar explicar um pouco a parte operacional. Já tem um grupo trabalhando na parte operacional dos novos tributos, por enquanto informalmente, mas ele vai ser formalizado logo, com auditores estaduais, federais, municipais. E esse grupo está pensando na parte operacional do novo imposto. Primeiro ponto que o grupo já está levando como referência: não gerar o mínimo possível de complexidade ao longo da transição. O modelo todo que foi construído pressupõe documento fiscal eletrônico. A base todo do modelo de arrecadação, compensação de crédito e distribuição da receita para os entes da federação pressupõe documentos fiscais eletrônicos. Agora, quem já emite documento fiscal eletrônico hoje, a ideia, pelo menos durante a transição, é manter o documento que já emite. Já emitiu um documento, continua emitindo o mesmo documento, vai ter alguns campos a mais, que vai ser o valor sem imposto, a alíquota da CBS, a alíquota estadual do IBS, a alíquota municipal do IBS e o destino. O destino definido pelas regras do atendimento. É isso, ponto. Vai para esses campos a mais e, com isto, eu já consigo apurar o imposto. Então, quem já emite documento fiscal eletrônico vai ter alguns campos a mais, vai continuar emitindo mesmo até durante a transição. Pode ser que lá em 2033, no final da transição, a gente faça um Big Bang, porque aí, de fato, não faz sentido manter um documento que tem campos que só fazem sentido por conta do ICMS, porque não vai ter mais ICMS. Mas a ideia é fazer isso. Quem não emite documento fiscal eletrônico vai ter que começar a emitir. Isso é um fato. Tá certo? Todo mundo que exerce atividade econômica que é sujeito, o MEI não vai estar nessa situação, mas todo mundo que está nessa situação vai ter que começar a emitir documento fiscal eletrônico. Esse, sim, é um efeito. Qual a ideia básica? A ideia básica é fazer isso que seja o mais simples possível para o contribuinte. Qual é a base? A base é tudo que você vende tem débito, tudo que você compra dá crédito. Inclusive, todos os regimes favorecidos, específicos, vão estar incorporados no próprio sistema eletrônico. A ideia é fazer isso de uma forma que, com a emissão do documento fiscal eletrônico, a empresa entrando e registrando aquilo que ela comprou, que dá direito a crédito, a ideia é ter, inclusive, uma escrituração pré-preenchida para a empresa. Essa é a base do processo. Além dessa escrituração pré-preenchida, tem a discussão do split payment. Qual é o modelo do split payment? O modelo do split payment significa que você vai recolher o imposto no momento da liquidação financeira e não no momento da emissão do documento fiscal. Você migra do regime de competência para um regime de caixa. Muito provavelmente, isso não está definido, mas muito provavelmente vai ser um regime misto entre competência e caixa, com regras muito claras. Em a grande maioria dos casos vai ser um regime de caixa.
a grande maioria dos casos. Em alguns poucos casos vai ter que ainda ter algum regime misto de competência. Qual é a ideia nesse desenho? A ideia é criar uma chave que liga o documento fiscal com o instrumento de pagamento. O instrumento de pagamento carrega essa chave e, no momento do crédito na conta do fornecedor, do vendedor, você checa, aquele fornecedor, aquele vendedor, tem crédito do imposto? Ele tem crédito do imposto, você compensa o crédito e deposita o valor cheio na conta dele. Ele não tem crédito do imposto? Você debita o valor do imposto e acredita o valor líquido na conta dele. Neste modelo, você consegue fazer essa ideia de condicionar o crédito ao recolhimento prévio do imposto. Qual é a condição para ter crédito? É ter pago o seu fornecedor. Você pagou o seu fornecedor o valor do imposto, você tem direito ao crédito que foi pago na hora que você pagou o seu fornecedor. É esta a ideia, esse é o modelo. Óbvio que tem várias questões aí que estão sendo discutidas ainda de caráter técnico, mas juntando isso com essa ideia de um modelo extremamente simples, inclusive de escrituração pré-preenchida nos casos em que não funciona automaticamente o split payment, vai ser um sistema extremamente simples de recolhimento do imposto. E isso tem uma grande vantagem, fecha um dos problemas sérios que a gente tem hoje, que é a nota fiscal fria. Às vezes você conversa com o auditor fiscal que ele fala, antigamente o nosso problema era produto sem nota, hoje o nosso problema é nota sem produto. Porque, infelizmente, a gente tem situações em que você tem uma empresa de laranja que emite um caminhão, porque normalmente o padrão é uma empresa pequena que vai operando com valor baixo e, de repente, emite um caminhão de nota fiscal e desaparece. Desaparece todo mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, uma situação dessa, ninguém vai para a cadeia, não sei porquê, em outros países iria. Posso te garantir que numa situação dessas, em outro país, você vai para a cadeia. Se pegar, nem que seja laranja, fala, eu sou laranja, bom, azar, cara, porque você aceitou ser laranja nesse processo, tá certo? Assim, alguém tem que ir, mas aqui no Brasil isso não acontece. Com esse modelo, acabou, não tem mais esse problema de nota fria. A grande vantagem disso é que a alíquota do imposto vai ser mais baixa. A gente fecha espaço de sonegação, fecha espaço de inadimplência. Foi no restaurante, paguei com cartão de crédito, imposto na hora que o cartão de crédito foi depositar no restaurante, a conta, o imposto está pago. Resolvi. Não precisa ficar checando se, entendeu? Assim, a única exigência é essa instrução de pagamento no cartão já vim com esse número, com essa informação de que aquilo lá tem um imposto que está sendo pago. Eu acho que esse é um ponto importante. Sallusti colocou um tema aqui de contencioso administrativo. A ideia, sim, assim, do jeito que está redigido, o contencioso administrativo do IBS vai estar localizado no comitê gestor. E é importante que sejam um. O que é o comitê gestor, pessoal? Ele exerce funções administrativas na cobrança do imposto. Que funções são essas? Primeiro, editar o regulamento do imposto. É um imposto nacional, vai ser um regulamento só para o país inteiro. Não faz sentido cada estado começar a fazer, ou cada município começar a fazer seu regulamento. Segundo, harmonizar a interpretação da legislação. Vai ter que ser nacionalmente uniforme. Imagine se cada município começa a fazer uma interpretação da legislação, daqui a 10 anos o STJ define qual é a interpretação. Que vai, não, agora vai ser uma só que vai valer para o país inteiro. Terceiro, dirimir, vai ser responsável pelo contencioso administrativo. Quarto, vai ser responsável pela arrecadação, a compensação de débitos e créditos e a distribuição da receita, a devolução de saldos credores acumulados para os contribuintes e a transferência da receita para os estados e municípios. As pessoas falam, ele vai ser super poderoso. Não vai. Ele vai executar aquilo que estiver escrito na legislação. É um algoritmo que vai ser executado por esse comitê gestor. Óbvio que tem questões relevantes aqui no meio. Alguém tem um saldo, um crédito. Aquele crédito é legítimo ou não é? Mas se a gente tiver o modelo de split payment, fica muito mais simples de definir se aquele crédito existe ou não existe. Tá certo? Sempre vai ter que ter isso. Ou seja, a empresa comprou a caixa de uísque e diz que dá crédito. Vai ter, sim, fiscalização para dizer, não, desculpe, essa caixa de uísque não dá crédito, em vez de você estar dizendo que dá crédito, mas a gente entende que não dá crédito a essa caixa de uísque. Mas, tirando isso, pessoal, vai ser automático. Então, vai ter fiscalização, sim, não é que não tem fiscalização. Tem gente dizendo, não vai ter incentivo nem a fiscalização. Vai ter, sim, incentivo à fiscalização. Se eu comprei a caixa de uísque num estabelecimento e
de fato, o contribuinte falar, não, essa caixa de uísque dá crédito. Eu falo, não, me desculpe, você é uma indústria, a caixa de uísque não dá crédito para você. O estado onde está esse estabelecimento vai ser o estado de destino, ele tem interesse em fiscalizar, sim, o município onde está ela tem interesse em fiscalizar se aquilo lá que está sendo comprado, de fato, dá direito a crédito ou não. Vai ter fiscalização, mas, de novo, vai ser muito mais simples do que a gente tem. É importante ter esse modelo, por quê? Primeiro, ele tem efeitos muito relevantes para os contribuintes. Por quê? Primeiro, com este modelo, uma empresa que acumula um saldo credor, por exemplo, um exportador, quem vai devolver o saldo credor para ele é o comitê gestor. Inclusive, o texto da PEC deixa claro que o comitê gestor vai reter o imposto correspondente às operações que geram crédito que não tenham sido compensadas e não tenham sido ressarcidas no passado. É a situação do exportador que acumulou um saldo credor. O dinheiro para devolver vai estar lá. O exportador pede, eu vejo, não, esse é um crédito legítimo, devolvo. Caso de um exportador conhecido, que tem operações, vai ser em dias, não vai ser... A ideia é botar um prazo máximo lá de 60 dias, em princípio, mas vai ser em dias, não vai demorar nem 60 dias, vai ser automático, imediato. Vai ter fiscalização. Aí tem alguém que eu não conheço que acumulou o saldo credor, sei lá, uma empresa de varejo pede que acumulou o saldo credor e fala, eu quero aqui receber meu saldo credor. Fala, opa, como é que uma empresa de varejo acumula saldo credor? Só se ela acumulou estoque. Aí vai alguém lá fiscalizar para ver se de fato ela acumulou estoque. Mas vai ter, inclusive, pessoal, se você de fato acumulou estoque, você tem direito a receber seu saldo credor de volta nesse novo modelo, tá? Tá certo? De fato você tem. Mas existe isso, vai ser automático. O que acontece hoje? Hoje, se você depender de cada estado devolver esse saldo credor, o que acontece é que aperta o caixa do estado e ele fala, desculpe, eu vou pagar meu funcionário, mas não vou devolver o dinheiro para a empresa que tem um saldo credor. Isso vai acabar, isso não vai existir mais dentro desse novo modelo. Segundo, eu tenho uma empresa que tem estabelecimento em 2 estados. Um deles tem um saldo devedor de 100 e o outro tem um saldo credor de 50. No novo modelo, ela vai compensar um com o outro e pagar 50. Hoje, se eu não tivesse esse modelo, se tivesse um modelo que algumas pessoas defendem, o Felipe Salto, por exemplo, defende isso, ele quer que o Estado A pague 100 no Estado A e que o Estado B devolva 50 para a empresa. Eu tenho 2 problemas. Primeiro, a chance de inadimplência da empresa aumenta, porque ela tem que pagar 100 e não 50, e segundo, ela tem o risco de não receber os 50 de volta. Tá certo? Isso não existe dentro desse novo modelo. Então, é importante esse modelo do comitê gestor. É diferente do que tem hoje? É algo que vai ser extremamente complexo? Não, ao contrário, vai ser extremamente simples. Não vai ter fiscalização? Não, vai ter fiscalização, sim, mesmo dentro desse novo modelo. Eu acho que esse é um ponto relevante aqui dentro. Bom, pessoal, eu estou aqui dentro do meu limite de tempo, então eu vou ficar por aqui. Tem outros temas, se quiser, a gente pode discutir. Só tentando explicar uma coisa, assim, obviamente, a coisa que de fato vai dar mais trabalho agora vai ser como tratar desses regimes favorecidos, diferenciados, como delimitar. Uma pena, realmente uma pena. Todo o resto já foi pensado, a gente está pensando nisso há muitos anos. Tá certo? Esse modelo de arrecadação centralizada é algo que já está bem construído, já faz muitos anos que vem se pensando. Esse modelo de split payment está amadurecendo muito nessa discussão mais recente que está sendo feita. Eu acho que nós temos aí um bom trabalho feito. De fato, o que vai dar mais trabalho vai ser definir essa questão desses regimes diferenciados, o que está dentro, o que está fora, e isso, obviamente, vai dar um debate político e, infelizmente, talvez durante algum tempo dê algum contencioso também. É uma pena, porque toda vez que você tem classificação, você diz quem está dentro, quem está fora, e a classificação gera custo para as empresas, e a classificação gera contencioso. Agora, perto do que nós temos hoje, posso garantir que vai ser muito menos do que nós temos hoje. E eu espero que resolva logo. Passou um período inicial, acho que vai ficar muito mais claro como é que aplica a legislação do novo imposto. Eu acho que é isso. Obrigado. Parabéns ao Dr. Bernardo Api pela sua excelente exposição. Eu queria, já abrindo os debates aqui na mesa, para todos os expositores, passar a palavra para o Dr. Eduardo Mange,
E antes fazer já uma provocação aí ao nosso Bernardo Api, em relação a alguns aspectos, Api, em relação, por exemplo, uma coisa que me preocupa, e a gente tem discutido isso aqui nas outras mesas, é esse período de transição, onde nós vamos conviver com 2 regimes. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a essa possível aumento de complexidade por um tempo para depois diminuir a complexidade de uma vez. E um outro aspecto, para depois nós vamos pautando as perguntas no decorrer do debate, é uma preocupação em relação a um aspecto que foi colocado sobre o destino. Nós sabemos, e por exemplo, aqui eu anotei, né, em relação ao destino, o local da prestação de serviço é uma das hipóteses em relação à fixação do destino. E aí já faço também essa pergunta ao Breno, que eu acho que a gente pode entrar aqui no debate. A gente sabe que, em relação ao local da prestação de serviço, existe uma antiga discussão no STJ, que até hoje não se chegou, nós comentamos isso hoje de manhã na exposição do Dr. Paulo Aires, ele deixou claro aqui, sobre a dificuldade, por exemplo, da interpretação, né, semântica em relação à expressão local da prestação de serviço, ou seja, o aspecto espacial, né, do imposto. Essa é uma discussão antiga no nosso sistema jurídico atual, em torno do ISS, e eu tenho, né, pela percepção que fiquei aqui, que talvez receio, né, e gostaria que se expusesse a ser esclarecido, que talvez essa situação não se protraísse para o nosso novo sistema em relação ao IBS. Então, eu queria abrir, temos outras questões, eu acho que, e aí é indissociável uma questão, né, Api e Breno, é louvável o trabalho que se faz em relação à reforma tributária, e a gente tem visto uma certa preocupação, principalmente na área jurídica, em outros congressos que tenho participado, uma preocupação em relação a questões mais conceituais sobre pacto federativo e outros assuntos que eu acredito que já têm sido levantados. Então, para a gente também registrar que existe essa preocupação, mas também registrar aquilo que tenho dito, que é fundamental que nós venhamos para um debate claro e construtivo, como a ABAT pretende fazer e está pretendendo fazer aqui hoje, né, para que entendamos bem, como o secretário Api expôs, né, diversos aspectos, Eduardo, Salucci, Breno, né, aspectos importantes para nós refletirmos, porque há realmente uma ruptura com o sistema anterior, né, uma busca de uma não cumulatividade plena num país como o Brasil, e uma disciplina, né, não vou dizer perigosa, mas cuidadosa, né, por meio de lei complementar, né, e eu acho que nesse ponto o secretário Api deixou bem claro que há um trabalho grande a ser feito através da lei complementar, de leis complementares. A gente sabe que tudo que fica depois para leis complementares, né, dependendo das expressões, dos conceitos jurídicos puros e significativos, né, podem gerar interpretações também distintas, né, que podem atentar aí à segurança jurídica na construção desse modelo louvável que se visa. Então, já passando a palavra para o nosso presidente Eduardo Mange, eu queria registrar essas 2 questões depois para ouvir aqui no nosso debate. E está agradecendo. Eduardo, professor Eduardo, por favor. Obrigado. Cumprimentando aqui mais uma vez nosso presidente da ABAT, presidente Halley, Thalita, presidente aqui dessa mesa, pela condução dos trabalhos. Cumprimento também o Eduardo Salucci pela brilhante exposição. Cumprimento também o Dr. Bernardo Api também pela excelente exposição. Deixei o Breno, meu amigo, por último aqui, de propósito. O Breno é meu amigo há muitos anos, nós estudamos juntos, trabalhamos juntos, e eu estou dizendo isso porque, se não fosse por isso, eu teria já pulado no pescoço dele por ser contra a inclusão da advocacia no regime diferenciado. Mas, brincadeiras à parte, essa é a importância, né, da ABAT, ASP também, fomentar o debate e ouvirmos também opiniões no sentido contrário. Então, também parabenizo, portanto, o Breno pela excelente exposição também. A questão que eu queria colocar, uma questão um pouco mais genérica, presidente Halley, eu não sou tributarista, eu trabalho com recuperação judicial, então o máximo que eu acompanho são as transações tributárias, ali, que é a nossa novidade, né? Mas o que eu vejo, e é uma dor, né, que a gente sente dos tributaristas,
federais. Vocês trabalham com um número enorme de dispositivos normativos, com resoluções, comunicados e portarias e legislações de todos os níveis, e é um manicômio normativo. Esse é um ponto que, pelo que eu vejo aqui da reforma tributária, isso talvez não termine, porque eu vejo que tudo depende, né, muitas coisas dependem de leis complementares, que também, posteriormente, vão ser regulamentadas. Então, isso também é uma questão que eu gostaria de deixar aqui para ouvi-los também sobre essa questão dessa inflação normativa que o direito, especialmente o direito tributário, vive. Obrigado. Thalita. Eu não sei como que vocês querem direcionar essa pergunta, mas eu vou me valer da minha posição de presidente de mesa e eu vou direcionar uma pergunta para o secretário. Secretário, hoje, dia 27 de outubro de 2023, pouco mais de 48 horas depois da divulgação do relatório, se o senhor puder apontar um principal obstáculo técnico e um obstáculo político para a aprovação desse texto agora no Senado, seria, mais uma vez, uma honra poder ouvi-lo. Tá bom. Posso responder aqui, por favor? Tá bom. Bom, eu vou tentar responder aqui as perguntas que foram colocadas. Primeiro, o Halley colocou a questão da transição. Deixa eu tentar explicar a transição. A transição, na verdade, ela está em 2 tempos. Ela começa, na verdade, tem um período de teste em 2026, em que os novos tributos seriam cobrados com uma alíquota conjunta de 1%, CBS mais IBS, podendo ser abatido do valor devido de PIS/COFINS. O relatório agora do senador Eduardo Braga incluiu a possibilidade de que, se as empresas cumprirem as obrigações acessórias, talvez nem precise recolher, o que eu acho bom. Aí simplifica. A gente consegue saber fazer a apuração de quanto está sendo devido de imposto, sem precisar ter que recolher para depois abater do devido de PIS/COFINS, mesmo que seja uma alíquota pequenininha. Eu acho que ficou interessante isso, mas é um período de teste. Esse prazo, em 2027, tem a mudança dos tributos federais. Então, extingue-se PIS/COFINS, IPI, e cria-se em 2027 CBS, Imposto Seletivo, e mais aquela CID lá da Zona Franca de Manaus, que vai ser um instrumento. Acho melhor do que a CID, é melhor do que o Imposto Seletivo, pelo menos é mais transparente. Fala, ó, isso aqui existe para fazer o diferencial de tributação a favor da Zona Franca de Manaus. Só essa decisão que foi tomada. Isso estava do imposto seletivo, gerava aquela conversa, não, mas o imposto seletivo não é aquilo que faz mal para a saúde e o meio ambiente. Então, agora ficou explícito qual é. Do ponto de vista prático, não faz muita diferença, mas do ponto de vista de separar as coisas, eu acho que fica interessante. E aí, em 2027, então, tem essa mudança dos tributos federais. Este prazo, 2027, é técnico. A gente tem que, supondo que se promulgue a emenda constitucional esse ano, no ano que vem edita-se a lei complementar, vai ser um trabalhão para conseguir aprovar a lei complementar, depois tem que editar o regulamento, começar a funcionar o comitê seletivo, aí tem isso até final de 2025, tem que montar toda a estrutura nova de cobrança dos novos tributos, é um baita desafio, nós temos 2 anos para fazer isso, para em 2026 começar a rodar ainda no período de teste. Então, o ano 2027 é um período técnico, tá certo? Até que vai que não dá certo no começo de 2025, como você conseguir cobrar, aí de 26 estou falando, aí em meados de 26 você consegue implementar, então você ganha um tempo e você tem 2027 o prazo técnico. A transição dos tributos estaduais e municipais, a gente sempre achou que teria que ser progressiva, não poderia ser de uma hora para outra, mas o que ficou definido lá foi por razões fiscais, por incrível que pareça. Porque o que acontece? O que acontece é o seguinte, com a Lei Complementar 160, os benefícios da greve fiscal do ICMS, que até 2017 eram ilegais, existiam, mas eram ilegais, foram legalizados até o final de 2032. A hora que eles foram legalizados, e tem investimentos que foram feitos com base nesses benefícios, ainda que a gente esteja acabando com o ICMS, criando um outro tributo, a avaliação é que haveria um risco das empresas que fizeram investimentos, que receberam o benefício por prazo certo, sob condição, fazendo investimentos, que elas poderiam entrar na justiça e teriam uma chance de ganhar. No Brasil, a gente nunca tem certeza de nada. Eu, até o ano passado, achava que esse risco era pequeno. A área jurídica do Ministério, eu acho que esse risco não é irrelevante. Então, a gente estaria criando um espaço de um contencioso muito grande e um risco jurídico e fiscal. Pessoal, nós estamos falando em valores muito altos.
tá certo? Assim, os benefícios fiscais de ICMS ultrapassam a casa de 100 bilhões de reais por ano. São valores muito altos. Então, o que se avaliou foi, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma redução da alíquota a partir... Por que 2029? Porque a própria Lei Complementar 160 já prevê que para os benefícios não industriais já tem uma redução a partir de 2029. Então, vamos pegar esse prazo, fazer uma redução um pouco mais lenta, 10% ao ano, 29, 31, 32, e aí em 2033 você vira a chave e acaba o ICMS. E a redução dos benefícios industriais decorrente dessa redução de prazo, ela passa a ser compensada através de um fundo de compensação de benefícios fiscais convalidados. Então, a União assume o custo e fala, ok, nós pagamos pela redução dos benefícios, não aqueles que a Lei Complementar 160 já previa a redução. Aliás, nesse relatório que saiu agora, o ritmo de redução dos benefícios não industriais passou a ser 10% ao ano também, em vez de 20% ao ano de 29 até 32, como estava na Lei Complementar. Então, mudou o prazo que está na Lei Complementar, mas eles não vão ser compensados. Para esse caso, não tem compensação, porque a legislação que está em vigor diria que eles seriam reduzidos mais rápido sem compensação. Então, neste caso, não tem como dizer que teve algum prejuízo provocado pela reforma tributária. Pelo contrário, teve até um ganho em relação à situação atual. Não vai ter aumento... Basicamente, 2026 talvez tenha algum aumento de complexidade, mas como eu falei, Halley, a ideia é que seja o mínimo possível. A obrigação vai ser emitir documento fiscal eletrônico com alguns campos a mais. Muito pouca complexidade a mais. A partir de 2027, extingue PIS/COFINS e IPI, então tem uma bela simplificação de um lado, tá certo? E como eu falei, o IBS e CBS não vão ser complexos, vão ser muito mais simples. Como eu falei, a obrigação vai ter alguns campos a mais nos documentos fiscais eletrônicos e escrituração pré-preenchida, quer dizer, vai ser um sistema muito mais simples de operar do que atual. Não vejo esse problema. Destino, por que entrou aquelas listagens todas? Obviamente, a ideia não é que vai ser a local de prestação de serviço. Se eu estou fazendo um serviço para uma empresa, um serviço de engenharia ou de advogado, pessoal, o destino vai ser o da empresa contratante do serviço, não vai ser de onde está o escritório de advocacia, tá? Vamos deixar isso claro. Por que entrou o local de prestação de serviço? Porque em alguns casos, tipo cabeleireiro, o destino é o lugar onde é prestado o serviço. Se é um serviço presencial, é o local de prestação de serviço. Ou algum serviço relacionado a um imóvel. Sei lá, eu estou fazendo serviço de jardinagem, lá, de paisagismo de um imóvel. É o lugar onde está o imóvel, tá certo? É por isso que entrou o local de prestação de serviço. Não é, mas, obviamente, a ideia não é pegar essa complexidade que tem hoje, em que fica essa disputa se a prestação de serviço é no município onde está o escritório de advocacia ou do contratante do serviço, aí que você tem que se inscrever nos dois e não sei o quê. Esquece, pessoal. Isso vai estar de forma muito clara. E só entrou por causa disso. Só entrou na lei complementar e isso vai estar de forma muito clara. O Breno mencionou aqui, a gente já fez um levantamento com base nos países que têm IVAs subnacionais para definir o que é destino. No geral, vai ser muito claro, transparente. Tem alguns casos que sempre é um pouquinho mais complicado. Eu comprei um software pela internet. Aí, neste caso, provavelmente vai se usar aquilo que se usa em outros países. Eu vou falar o seguinte, olha, a empresa vai ter que usar 2 parâmetros que, se baterem, ela usa. Tipo, o endereço do cartão de crédito e o IP daquele computador no qual eu fiz a compra. Só para dar um exemplo, entendeu? Tem que ter alguns casos, nesses casos muito específicos, em que, de fato, não tem um endereço físico bem determinado. Fiz uma compra pela internet de mercadoria, é o lugar da entrega da mercadoria. Esquece, quero nem saber. É o domicílio do adquirente. A regra é o domicílio do adquirente, em princípio. Tá certo? Agora, como é que eu vou saber qual é o domicílio do adquirente? Em alguns casos, essas coisas que eu não tenho uma entrega física, aí eu vou ter que usar algum parâmetro, que é como o resto do mundo faz. Assim, é uma coisa... E aí vai ter um parâmetro dizendo o seguinte, empresa, você tem esses parâmetros aqui, se você conseguir 2 deles baterem, isso é o destino e ponto, acabou. Ninguém vai te questionar se esse é o destino ou não. Como, na verdade, a tendência, a diferença de alíquotas serem muito pequenas, entre o padrão na transição é uma alíquota uniforme em todo o Brasil. Pode ser que os entes tenham autonomia de fixar a alíquota, mas a alíquota, honestamente, não tem muito interesse em ter fraude para poder se beneficiar da definição do local de destino, entendeu? Isso basicamente não vai
existir. Mas então a ideia só tem uma lista lá que é bastante abrangente na Constituição, é exatamente, infelizmente, a coisa brasileira, a ideia era nem ter. É que aqui no Brasil, se eu pego e digo que, é o caso que o Breno deu exemplo, eu vou pegar transporte de passageiro. No resto do mundo, o transporte de passageiro é o local de onde se inicia o transporte. Por quê? Porque eu sei onde é que se inicia o transporte, eu não sei onde a pessoa vai sair. Peguei um ônibus. O ônibus vai de São Paulo a Ribeirão Preto, eu desci, sei lá, em São Simão, que fica no meio do caminho. Entendeu? Bom, está lá. Como é que eu vou saber se a pessoa saiu? Eu sei que ela entrou em São Paulo no ônibus, então tá bom. O destino, nesse caso, é São Paulo. Acabou. Quando eu estiver voltando, aí é onde ela embarcou no ônibus. É isso. É só por isso, pessoal. E, infelizmente, se a gente não botasse essas possibilidades na Constituição, de repente alguém ia dizer, não, isso aqui não pode ser destino. Fala, não, está lá na Constituição. Todas as possibilidades estão, mas ali complementar vai regulamentar. Questão do Pacto Federativo, eu não vou entrar em detalhe aqui por causa do tempo, mas a gente sabe sim que tem gente que diz que fere o Pacto Federativo, mas vou lhe dizer, olha, o relatório do TCU e um relatório da Consultoria do Senado, os dois foram claros em dizer que eles entendem que o modelo não fere o Pacto Federativo. O relatório do TCU vai além. Ele fala que o modelo reforça o Pacto Federativo ao substituir o federalismo, não sei nem competitivo, é um federalismo predatório que nós temos hoje por um federalismo cooperativo, mantendo a autonomia dos entes. Tá? Obviamente, a gente sabe que vai ter o próprio governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, já avisou que vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade contra a PEC quando ela for aprovada, mas o fato é que a gente está bastante seguro de que não fere o Pacto Federativo. Eduardo, a questão do manicômio normativo, não, vai ter, como eu falei, o que eu acho que vai dar um pouco de trabalho é essa parte dessas exceções, que vai ter que listar claramente, e no que depende de mim, lógico que a palavra final não é minha, é do Congresso Nacional, mas no que depende de mim, a gente vai ser muito claro na lei complementar sobre todas essas situações de tratamentos favorecidos, muito claro, se possível, talvez até botando listas no final com NCM, aquela coisa. Eu acho horroroso isso, mas provavelmente a gente vai acabar fazendo isso para ser muito claro. Onde tem uma questão, sim, isso eu ia falar e acabei esquecendo de falar, é que como a gente vai ter um tributo que vai ser o mesmo, a CBS e o IBS, no fundo, na prática, a interpretação da legislação vai ter que ser a mesma entre o governo federal e os governos subnacionais. E isto, a própria PEC, agora, essa versão do senador Eduardo Braga, já deixou claro esta possibilidade de trabalhar de forma harmônica. Pode ser, inclusive, que o contencioso administrativo seja um só. Tá? E é bem provável que seja. É bem provável que seja um contencioso administrativo só para o CBS e a IBS, porque são dois tributos que são o mesmo tributo. Tem uma discussão, inclusive, sobre contencioso judicial. Começou essa reunião, essa discussão já avançou, mas sobre competência. Até isso já avançou, mas como ainda não finalizou, acabou não entrando dentro do texto da PEC, mas até isso já chegou a avançar. A ideia é que seja, no fundo, assim, a ideia é que o regulamento do IBS e da CBS seja basicamente o mesmo, a ideia é que a interpretação da legislação do IBS e da CBS seja a mesma, e a ideia é que o julgamento no contencioso administrativo seja o mesmo, e está se trabalhando para que no contencioso judicial tenha o máximo possível de harmonização também nos dois casos. Tá? Desde o começo, isso já é uma preocupação desde já. E, Thalita, sua pergunta, qual é o maior obstáculo técnico-político aí? Eu não tenho como te responder. Na verdade, assim, o senador Eduardo Braga fez um bom trabalho de... O trabalho do relator é um trabalho de construir um texto que tenha os votos suficientes para ser aprovados. No fundo é isso. Sendo que no caso do senador Eduardo Braga tem um adicional de complexidade, porque ele tem que fazer um texto que seja aprovado no Senado e na Câmara. Então as mudanças dele, como é uma emenda constitucional, tem que ser o mesmo texto aprovado nas duas casas, a não ser em questões acessórias, em que você de fato pode eventualmente fazer aquele fatiamento, né, promulgar uma parte, não. Mas como teve mudanças que não são acessórias, o texto vai voltar para a Câmara. Então o desafio é construir um texto que seja aprovado nas duas casas. Mas o trabalho feito
pelo relator é exatamente esse, de tentar fazer. Se você perguntar para mim, você gosta de ter as exceções que foram colocadas? Não gosto. Nem a dos profissionais liberais, tá, pessoal? Deixa bem claro aqui, eu estou cobrindo aqui. Não gosto. Realmente não gosto. Mas foi o custo político para poder ter os votos, para poder viabilizar a aprovação. Então, acho que não tem obstáculo técnico-político, tem um desafio, sim, que é do relator, por incrível que pareça. Lógico que o governo federal entra nessa discussão, tipo, o governo federal aceitou ampliar o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional para poder criar condições de aprovação no Senado Federal. O desafio é conseguir os votos. Esse é o desafio. Tá certo? Não existe um desafio técnico ou um desafio político. Às vezes, a solução na construção da viabilidade política não necessariamente é a mais racional. Tá certo? Às vezes ela é mais política do que técnica. O nosso trabalho é tentar fazer com que seja aquilo que tecnicamente é o mais aceitável para poder viabilizar politicamente. Mas não tem um obstáculo técnico ou político, a questão é uma questão de construção. Tem um ponto aqui que é importante. Teve uma opção desde o começo de colocar que não teria benefícios fiscais no novo, nem tratamentos diferenciados no novo tributo. A consequência disso foi trazer toda a discussão de benefícios fiscais e tratamentos diferenciados para dentro da emenda constitucional, para dentro da discussão da emenda constitucional. Essa foi uma consequência de uma opção que foi feita. Ela tem vantagens e desvantagens. Ela tem a vantagem de tornar muito mais difícil você ter depois outras exceções, mas ela tem a desvantagem de trazer uma série de questões para a discussão da emenda constitucional, quando a gente poderia, talvez, estar discutindo só o desenho geral do tributo, sem ficar discutindo exceções, tratamentos favorecidos no bojo da emenda constitucional. Essa foi a consequência de uma opção que foi feita. Como eu falei, tem vantagens e desvantagens essa opção na forma como ela foi feita. Acho que é isso. Desculpe aqui, pessoal, estou me estendendo bastante. Né? Só para fechar, Pissa, um comentário. Né? O Brasil é um país tão diferente. Você comentou o exemplo da Nova Zelândia. Né? Eu me lembro quando houve a isenção de ICMS, as dificuldades que a gente tem no Brasil. Isenção de ICMS para transporte de fretamento metropolitano. As empresas de transporte e turismo tinham que fazer uma divisão da frota. Aquilo que ela utilizaria na região metropolitana e aquilo que ela poderia utilizar para fazer o turismo de um dia no final de semana. Todas foram autuadas, os empresários não conseguiram fazer essa divisão, não funcionou na prática. Então, essas são as dificuldades do nosso país, da nossa cultura, comparando com a Nova Zelândia. Mas eu queria, em função do tempo, novamente agradecer muitíssimo a presença do secretário extraordinário Bernapi aqui na ABAT, o apoio, a atenção que tem dado à ABAT, também ao Dr. Breno, membro da nossa comissão, professor, ao Dr. Eduardo Salucci e a nossa presidente do Comitê Especial de Reforma Tributária, a doutora Thalita, e ao Dr. Eduardo Mange, presidente da ASP, agradecendo e devolvendo a palavra para a doutora Thalita para fazer o encerramento do painel. Thalita, por favor. Senhores presidentes. Queria pedir uma salva de palmas para os palestrantes e para a mesa, por favor. Halley, eu acho que foi a cerejinha do bolo, né? Termos o relatório divulgado essa semana e o privilégio de ouvi-los aqui, ouvir Eduardo, ouvir Breno e ouvir especialmente o secretário Api. E antes de encerrar, eu gostaria de cumprimentar o professor Robson Maia Lins, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Senhoras e senhores, declaro encerrado este painel.